Muito bem, vamos dando continuidade à nossa aula de antropologia cultural. Na aula anterior eu falava sobre as diferenças e também as igualdades entre as diversas culturas ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo das diferenças geográficas que possa haver entre essas culturas, né? É claro que a cultura varia de cidade a cidade, às vezes varia de família para família, que dirá de país para país, que dirá de século para século. É claro que mesmo assim existem pontos que são muito semelhantes, mas existem pontos diferentes. E os antropólogos dizem que há uma metodologia que é muito importante para estudar as culturas, que é o chamado relativismo cultural. O que é esse relativismo cultural? Isso é uma ideologia sociopolítica que defende a validade e a riqueza de se observar os sistemas culturais, não partindo dos conceitos ocidentais modernos de moral e de ética. Nega, portanto, qualquer valorização de uma cultura em detrimento da outra, porque é sabido que há diferenças entre várias e várias culturas, e durante alguns momentos da história da humanidade houve uma tendência a se valorizar uma cultura dominante em detrimento da outra cultura que acabou sendo dominada. Porque muitas vezes ao longo da história, eu vou citar alguns exemplos, algumas culturas se colocaram como sendo a cultura superior, a cultura mais evoluída, mais desenvolvida, para oprimir as outras culturas que foram consideradas por essas inferiores e, portanto, poderiam ser dominadas. E aí nós temos um dado muito triste que é necessário que a gente fale, que em quase todos os episódios em que a cultura se julgou superior e dominante sobre outras, essas culturas, na sua maioria, eram cristãs, que julgaram a sua cultura superior em detrimento das outras e no direito de oprimi-las, né? É, o relativismo cultural defende que ideias como certo e errado, bem e mal e outras categorias de valores são relativas em cada cultura. Desta forma, entende-se que a atividade humana deve ser interpretada à luz do seu contexto. É claro que os contextos eles são muito específicos, né? Por exemplo, é considerado errado que uma mulher saia na rua sem cobrir os seus cabelos no Oriente Médio, que a mulher seja vista falando com um homem na cultura da época de Jesus, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio ainda hoje. Mas isso no Brasil não é considerado errado, ainda bem, né? Não é considerado errado uma mulher sair na rua sem cobrir os seus cabelos. Não é considerado errado uma mulher falando com outro ser humano em público aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, numa cultura é considerado errado, na outra cultura é considerado certo. Na cultura das cidades grandes, na cultura urbana, no Brasil, é considerado errado andar na rua sem roupa. Mas nas culturas indígenas não é considerado errado andar sem roupa ou com pouquíssima roupa, porque faz parte da cultura daquele povo. É claro que essa prática na nossa cultura, uma vez que é diferente do nosso dia a dia, nos chocaria, nos escandalizaria, né, e traria alguns desconfortos, tanto para a gente quanto para a pessoa. Mas essa vivência, esse tabu, por exemplo, não existe entre os indígenas, porque vivem de modo muito respeitoso e muito natural entre pessoas que ou não vestem roupas ou vestem muito poucas roupas, né? Para eles, para elas, os indígenas, é uma questão absolutamente parte do dia a dia, parte do seu cotidiano e, portanto, não há nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de julgamento sobre isso e nem tampouco de imoralidade, como alguns da cultura urbana poderiam imaginar, né? O relativismo cultural ele é importante para impedir o perigo
do que é chamado de etnocentrismo. Etnocentrismo é quando uma etnia se coloca no centro do universo, no centro da vida humana e se sente no direito de menosprezar as outras etnias, né? Por exemplo, há um problema muito grave ainda hoje no Brasil e em vários outros lugares do mundo com relação à diferença de gêneros, por exemplo. Ainda há muita violência contra a mulher, ainda há muita situação de humilhação à mulher pelo simples fato dela ser mulher. Tem milhares de mulheres morrendo só pelo fato de serem mulheres. Em geral, mulher ganha menos do que o homem no mercado de trabalho, exercendo a mesma função do que ele e tendo a mesma formação do que ele. E isso, a distinção é apenas porque ela é mulher. Mulheres acabam tendo, por causa da cultura, claro, toda a cultura deve ser questionada uma vez que viole o bem-estar e a dignidade humana em questão, não é? Mas em algumas culturas se quer fazer com que a mulher tenha jornadas duplas, jornadas triplas, enquanto que o homem apenas trabalha fora, não é? Há também um grande problema que tem sido levantado recentemente no Brasil e em outros lugares, que é a questão do racismo. E o que é o racismo senão um etnocentrismo? Uma etnia, no caso a etnia branca, que julgou-se superior do que a etnia negra, do que a etnia indígena, do que a etnia asiática, não é? E isso é um grande perigo à etnia, né? A etnia não, a etnia cada um de nós temos a nossa, mas o etnocentrismo, que é colocar a nossa etnia como centro em detrimento de todas as outras. E o relativismo cultural é importante para impedir esse perigo chamado etnocentrismo, porque no relativismo cultural nós percebemos que todas as culturas têm valores, têm qualidades, têm belezas, têm o que acrescentar, têm o que ensinar e o que aprender, e, portanto, não há nenhuma que seja superior ou melhor do que as demais, né? E assim a gente consegue impedir esse perigo do etnocentrismo que já matou e que já dizimou culturas inteiras e civilizações enormes ao longo da história, sobretudo do mundo ocidental, né? O etnocentrismo ocorre, como eu falei, quando um grupo ou uma cultura se julga superior do que as demais culturas. Essa avaliação de julgar as outras culturas como inferiores à sua, ela é preconceituosa, pois é feita a partir de um ponto de vista. É feita a partir de uma cultura que não leva em consideração os outros elementos culturais, as outras práticas culturais e os outros contextos nos quais essa cultura se dá e se desenvolve. Do ponto de vista intelectual, o etnocentrismo é a dificuldade de pensar a diferença, de ver o mundo com os olhos dos outros, tá? E essa dificuldade de pensar a diferença, ela é muito problemática e ela acaba gerando muita discriminação, violência, julgamentos preconceituosos e precipitados, e isso é bastante problemático, porque literalmente muitas pessoas já morreram e morrem ainda hoje por conta da dificuldade de muitas pessoas em pensar nas diferenças. Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar uma simples diferença de cor de pele da outra pessoa. E por ter uma cor de pele A ou B, se sente no direito de se sentir superior do que a outra pessoa que tem uma outra cor de pele. Algumas pessoas se sentem no direito de se julgar superiores a outra pessoa porque tem um gênero e a outra pessoa tem um gênero diferente da dele, né? Algumas pessoas se sentem no direito de julgar o outro inferior porque pertencem a uma religião e ao outro não, e assim por diante. E toda vez que nós temos essa dificuldade com as diferenças, para que a gente tenha uma ideia do quanto isso pode ser problemático, tem pessoas que brigam, que matam literalmente
porque encontram com outras pessoas que apenas torcem para um time diferente do seu, né? O esporte que é algo tão saudável, tão importante, é um lazer tão relevante, infelizmente é usado por algumas pessoas de quase todos os times, infelizmente, né? Claro que isso não condiz com a torcida normal de cada time, mas são grupos extremos de cada time, consideradas torcidas organizadas, né? Que acham que justifica-se bater na outra pessoa, matar a outra pessoa, agredir a outra pessoa apenas porque ela torce para um time diferente da outra pessoa, que é um completo absurdo, né? E é uma prática criminosa, não há outra expressão para se falar sobre isso, né? É uma prática absolutamente criminosa. E no Brasil, mais recentemente, a gente tem visto uma outra prática que muitas vezes é criminosa e que, no mínimo, é intolerante, é injustificada, de pessoas que agridem outras pessoas porque elas têm posicionamentos políticos diferentes do seu, porque ela gosta de um partido e o outro gosta de outro partido. E ela acha que pode considerar o outro partido como sendo do demônio, como sendo outro candidato do diabo, como sendo seu candidato enviado por Deus, levantado pelo Senhor. E isso é uma dificuldade de lidar com a diferença. Porque se nós vivemos numa democracia como é o Brasil, eu tenho o direito de gostar do partido que eu quiser, sem que isso tenha qualquer constrangimento para minha pessoa, onde quer que eu esteja. Numa democracia, eu tenho o direito de querer votar no candidato, na candidata que eu quiser, sem que eu tenha que me explicar por que eu quero votar em A ou B, né? E sem que eu tenha que passar pelo constrangimento de ser ofendido e de ser agredido, ainda que verbalmente, por uma outra pessoa que acha que o outro candidato é que é melhor do que o que eu escolhi. Mas a escolha de um candidato, de um partido, seja quais forem eles, é um processo absolutamente democrático que cabe a mim discordar da sua escolha ou concordar com ela, mas que jamais me dá o direito de desrespeitar a sua escolha e você a minha, não é? E é claro que a gente precisa dizer, infelizmente, no Brasil, a maioria das igrejas evangélicas tem muita dificuldade de pensar a diferença, de pensar, de lidar com pessoas que têm uma fé, uma religião, uma prática, um comportamento diferente daquele que nós muitas vezes temos ou que nós consideramos mais corretos. E algumas pessoas acabam considerando qualquer outra pessoa que não tem as mesmas concordâncias como pessoas perdidas ou diabólicas. Então, infelizmente, de um modo em geral, claro que há exceções, o povo evangélico brasileiro ainda tem, principalmente os mais fechados e mais conservadores, tem muita dificuldade de lidar com a diferença. E a diferença, ela não deve nos assustar, muito pelo contrário, porque quando nós lidamos com a diferença, nós não temos a obrigação de nos mudarmos, de mudarmos, né? De transformarmos a cada dia, a cada diferença que nós nos encontramos. Mas na diferença nós podemos enriquecer e sermos enriquecidos também. Porque apenas com a diferença é possível criar algo chamado diálogo. No diálogo significa que tem duas pessoas diferentes conversando. Ou seja, não é só uma que fala e a outra que tem que ouvir, não. Num diálogo, para ser de fato, para ser verdadeiro, nós temos que falar e ouvir. A pessoa que está dialogando conosco tem que nos ouvir e tem que falar também para que seja ouvida por nós, não é? Num diálogo significa que nós temos a predisposição em mudar de ideia, caso sejamos convencidos de que a outra ideia é mais adequada. Num diálogo, nós temos que ter a predisposição em fazer concessões, em ceder também, porque se eu quero conversar com uma outra pessoa diferente de mim, eu acho que só ela é que tem que ceder, então a minha postura não é de diálogo.
a minha postura é de monólogo, a minha postura é de imposição de uma vontade, de uma opinião, de uma escolha, independente do que a outra pessoa pensa ou independente do que a outra pessoa tem a me dizer, né? Não existem grupos superiores ou inferiores do ponto de vista antropológico. O que pode existir são grupos mais ou menos desenvolvidos em determinados pontos do que outros. Por exemplo, uma cultura pode ser menos evoluída tecnologicamente do que a outra. A cultura urbana tem mais tecnologia do que a cultura indígena, mas em outros aspectos, as culturas indígenas são muito mais desenvolvidas do que as culturas urbanas. E na maioria das vezes, elas são mais desenvolvidas em elementos mais importantes para a vida humana do que o contrário, né? As culturas são simplesmente diferentes. E ser diferente não significa ser melhor, não significa ser pior, significa ser diferente. A tendência do ser humano é de negar ou menosprezar tudo que lhe é diferente ou não esteja de acordo com as suas normas e práticas culturais. Durante séculos, a cultura europeia foi considerada como a cultura superior a todas as demais. A cultura europeia se viu durante muito tempo como superior à cultura africana, à cultura asiática, à cultura latino-americana, e por isso ela se sentiu no direito de dominar e escravizar as culturas que ela considerou inferiores, né? No Império Romano, houve a tentativa de romanizar as culturas da Ásia e do norte da África. Isso é um etnocentrismo, é se julgar superior e, por isso, ter o direito de subjugar as outras culturas. No século XVI, quando o continente americano foi descoberto, os espanhóis e os portugueses, que eram europeus, se acharam no direito de dominar as culturas latino-americanas, como os maias, como os incas, né? Como as tribos indígenas que já viviam aqui no Brasil. E estes, os índios, os indígenas, né? As culturas maias, incas, foram considerados bárbaros e precisavam ser civilizados. Mas civilizados segundo a ótica de quem? Segundo a ótica europeia, né? Segundo o seu ponto de vista em particular. E com isso, os índios que não aceitavam essa, entre aspas, civilização, eram brutalmente dominados e exterminados. Tem estudos que mostram que quando espanhóis e portugueses chegaram na América Latina no século XVI, havia uma população de 17 milhões de pessoas vivendo na América. Em menos de 100 anos, essa população caiu de 17 milhões para menos de 2 milhões de habitantes, ou seja, um verdadeiro genocídio, né? Grande parte desse número de pessoas foram mortas, assassinadas, e outras, inclusive, foram mortas pela chegada de doenças que os indígenas não conheciam, não tinham, não conviviam, não tinham anticorpos e que acabavam morrendo com doenças que hoje são consideradas tão corriqueiras, né? Durante o século XX, por exemplo, o mundo conheceu um fenômeno classificado como imperialismo, que era a prática das grandes potências europeias e dos Estados Unidos, e também do Japão, lá no Extremo Oriente, né, durante um período do século XX, de dominar outras terras e outras nações para ampliar o seu império, para ampliar a sua influência e os seus territórios, sem levar em consideração que lá existiam civilizações, leis, culturas, etc. Durante muito tempo, os Estados Unidos se colocavam como guardião do mundo, ou como eles preferiam, como a águia que protegia a América Latina. A ideia do destino manifesto, né, que era a ideia de que os Estados Unidos foram levantados por Deus para evangelizar, entre aspas, o mundo inteiro, mas na verdade queriam levar a cultura norte-americana para todo mundo, impulsionou o país a querer levar o American Way of Life, o modo americano de viver, para o maior número de países possíveis. Muitos países islâmicos ainda hoje têm verdadeira aversão ao cristianismo,
mas em alguns casos não é nem por causa de Jesus ou do cristianismo, mas por causa da conduta norte-americana que muitas vezes invadiu esses países para explorar as riquezas que eles tinham, como petróleo, por exemplo, e fizeram muitas mortes, gerou muita pobreza, gerou muita dominação e, consequentemente, esses países, quando conseguiram, se conseguiram ficar livres, nutriram uma profunda aversão por aquela cultura. Conta-se a história que Mahatma Gandhi, indiano, hindu, que lutou pacificamente contra a dominação da Inglaterra cristã na Índia durante a primeira metade do século XX, uma vez lhe apresentaram, tentaram lhe evangelizar e ele disse: "Eu gosto muito do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos", né? O Jesus que era apresentado para ele era fascinante, porém os cristãos que ele conhecia eram dominadores, exploradores, pessoas que geravam mortes, que geravam fome, miséria, maus tratos, e ele não queria nenhum tipo de aproximação com aquilo. Há registros de índios aqui na América dizendo a mesma coisa com relação aos espanhóis, aos portugueses, e todas essas culturas, os romanos lá atrás, os espanhóis e os portugueses no século XVI, os Estados Unidos no século XX, as nações europeias no século XIX e XX, eram nações cristãs, que infelizmente tiveram uma postura muito distante da postura que Jesus nos ensina a ter, né? O etnocentrismo tem constituído uma barreira que tem feito separação entre o verdadeiro cristianismo, e não o cristianismo segundo a ótica de alguém, e as pessoas, sobretudo aquelas de culturas não cristãs. Encarar essa barreira constitui-se num grande desafio para a teologia contemporânea, para a missão contemporânea, e certamente isso deve ser repensado. E o fato de sermos cristãos, de sermos brasileiros, ocidentais, ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, não nos dá o direito de nos sentir superior a quem quer que seja. Como cristãos não são superiores a não cristãos, ocidentais não são superiores a orientais e vice-versa, brancos não são superiores a negros e vice-versa, homens não são superiores a mulheres e vice-versa, e assim por diante, né? É importante também que você leia aí no nosso AVA um texto que eu deixei anexado, chamado Cidadão Norte-Americano. É um texto pequeno, de apenas uma página, de A4, né? Em que o autor fala de um cidadão norte-americano, nascido nos Estados Unidos, e descreve brevemente um dia desse cidadão norte-americano e o contato que ele tem sem perceber com diversas outras culturas no seu dia a dia que ele considera tão americano de ser, né? E muitas vezes a gente não percebe as riquezas culturais que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem percebe, mas que são enriquecedoras e que devem nos fazer pensar que não há cultura inferior ou superior, existem culturas diferentes apenas. Eu espero que você tenha aproveitado essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro. Quaisquer dúvidas você pode nos procurar no AVA para tirá-las e nós voltamos na próxima semana para mais aulas sobre antropologia teológica. Um grande abraço a todos e todas. Se cuidem, fiquem bem, fiquem com Deus.